E aí, gurizada, tudo tri? Chegando o radar aí para ti pelas ondas do Canal 7, através do site tve.com.br. No programa de hoje tem papo de cinema com a ilustre presença da Jaqueline Chala, nossa colega da Rádio FM Cultura. E aqui nesse palco sagrado, vitrine da música independente do estado, a gente te apresenta hoje em primeiríssima mão um dos novos compositores do cenário pop rock aqui de Porto Alegre. Se liguem no som dele com vocês, João Ram. Como é difícil olhar e ter as coisas que você deixou pra trás e eu fui recolher. Sem você, meu mundo gira ao contrário. No sentido de outro ser totalmente anti-horário, como aquele relógio do seu quarto, da sua noite, do meu velório, daquele açoite em outro varal, onde perdi todo o tempo que não passou no canal dos meus olhos. Então um dia, em toda manhã, na frente do espelho, você não quer ver seu próprio pelo no vidro embaçado dos dias passados que te cortaram. E agora eu sento aqui na frente dessa tomada, olhando pra 3 pratos vazios, sem nada. E não me pergunte onde anda minha mente nesse instante de agora. Deve ser com você que fugiu pras colinas e só deixou as canções que eu fiz pra você pra recolher. Até que um dia você percebe que ainda não se olhou no espelho e me ocorre aquele tempo passou e há novo tempo de voltar pra casa, pois não há correntes nos meus pés. João Ram, prazer conhecer o teu trabalho aí, quero te receber Prazer. aqui na TVE, sejam muito bem-vindos aí, pessoal. João, tu te destacaste no 15º Festival de Porto Alegre, né, na categoria Kids. Cara, o que representou para ti este festival aí no desenvolvimento da tua carreira? Foi muito louco, assim, porque eu me inscrevi com 17 anos, né, que eu diria que não é mais Kids, assim, mas eu ainda concorri na categoria Kids e tive a felicidade de vencer, né, que foi uma história engraçada, na verdade, porque eu estava em Curitiba quando eu descobri que ia ter o show, desculpa, o festival, e eu encontrei com o Albo, que é muito amigo do meu pai, que era Cascaveletes e tal, né, que depois foi quem gravou a música comigo, que era no estúdio dele. Janela. E ele me falou desse festival, e daí eu me inscrevi assim no último dia, mandei ali as coisas, daí fui ali participando das eliminatórias e tal, e acabei vencendo, né. Curiosidade, estava lá em Curitiba assistindo a véia lá, o Paul McCartney? Exatamente. Cara, falando nisso, né, tu tens assim, muitas referências de artistas, como tu mesmo diz, da tua não geração, né, cara? Isso. Beatles, Johnny Mitchell,
Dylan, de onde é que vem isso aí? Aqui no Brasil também, né, cara? Muitas referências legais da MPB, né? Milton Nascimento, Clube da Esquina, Isso. né? Rita Lee, Belchior. De onde vem isso aí, cara? Eu acho que é do meu pai e da minha mãe, assim, da minha família mesmo, porque quando eu era bem pequeno, nunca fui muito assim de escutar, mas ali, a partir dos meus 11 anos, eu comecei a escutar muita coisa, Beatles principalmente, daí fui descobrindo música brasileira depois, e eu tenho certeza que eu atribuo isso à minha família, porque às vezes eu estou escutando uma coisa que eu nunca escutei, e daí vem o refrão e, pô, meu pai escutando isso na cozinha, minha mãe no carro, as coisas assim. Cara, falando dessa tua educação musical, tu toca muitos instrumentos, né, cara? Inclusive, gravaste aí, falaste do álbum, né? Mas tu gravaste aí os violões, guitarras, baixo, teclados, tudo, né? Eu gravei tudo menos a bateria. Como é que foi essa tua educação musical aí? Foi muito lá em Canela, tudo? Foi basicamente tudo lá em Canela. Ali na pandemia eu tinha feito teclado muitos anos atrás na Prelúdio, que é o projeto da FRS. Eu fiz alguns anos ali de teclado, mas fiquei 10 anos assim sem tocar. E daí na pandemia, 10 anos não, um pouquinho menos, mas quase. Ali na pandemia eu voltei a tocar. Daí quando eu peguei ali violão, baixo e guitarra, eu já me interessei por composição também, fui aprendendo tudo meio junto assim. Ali no 2020 até 2023. Eu toco violão faz 2 anos, mais ou menos, e componho por aí. Mas... Que legal, cara. Em seguidinho a gente segue o papo aqui, que agora tem o comentário de cinema da nossa colega Jaqueline Chala, da rádio FM Cultura. E aí, Jaque? Tudo bom, qual é a boa? Então, para falar do documentário Milton Bituca Nascimento, que entrou em cartaz em Porto Alegre, ele está lá no Cine Bancários, e na sala Eduardo Hirtz, da Casa de Cultura Mari Quintana, e que é uma excelente oportunidade para a gente saber um pouco mais sobre a vida do Milton Nascimento, mas especialmente para rever boas, grandes interpretações que houve durante toda a trajetória desse músico, já com 60 anos de carreira, e também ver novas interpretações, porque boa parte da trilha foi regravada para o documentário. E o documentário da Flávia Moraes, ele se propõe basicamente a acompanhar aquela turnê de despedida que o Milton deu e que encerrou lá em 2022 no Mineirão, um Mineirão lotado, né, uma coisa meio apoteótica assim. E o Milton já muito fragilizado, né, inclusive ele disse, né, essa era a turnê realmente de despedida dele. E o filme vai, então, permeando essa turnê, ao mesmo tempo entrevistando pessoas que, obviamente, foram nos shows, porque esse show percorreu a Europa, percorreu os Estados Unidos, quer dizer, foi por boa parte do mundo. E, a partir daí, então, a Flávia Moraes teve, como ela já tinha até acesso, porque até então ela morava em Los Angeles, acesso a nomes importantíssimos da música internacional que dão depoimentos no filme, né? Tá lá o Wayne Shorter, Pat Metheny, Paul Simon, Spike Lee, um monte de gente falando sobre o Milton Nascimento, a importância do Milton Nascimento, e a gente tem aí uma ideia do que foi o Milton, não apenas na música brasileira, mas também na música internacional, né? Uma música que é considerada por eles indecifrável, né? E isso na primeira parte do filme. Já na segunda parte, a diretora se dedica mais à parte nacional, né? À influência que o Milton teve na música nacional, ao Clube da Esquina, como ele capitaneou todo aquele grupo, aquele movimento que alavancou uma música que o Brasil até então não conhecia, mas que já existia lá, né? Uma música influenciada pelos Beatles, mas no caso do Milton Nascimento, uma relação da música do Milton com a natureza. E isso o filme expressa de uma maneira bastante poética até, mostrando as paisagens de Minas, o próprio Milton declamando em certos momentos o Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, e a gente consegue sentir, então, aquela coisa que há na música do Milton e que é realmente indecifrável, que parece uma tradução daquela região do país, né? Tudo isso embalado por uma narração da Fernanda Montenegro, que eu vou te confessar, vou cometer uma heresia agora, eu achava dispensável, apesar de ser belíssima, claro, ela é uma excelente atriz e a voz dela é muito linda e tal, mas no caso de tu ter a imagem e as músicas do Milton, já está ali, a explicação está ali, então não precisa mais nada. Eu acho até que
redundante, mas enfim. E o filme, claro, ele tenta abarcar muita coisa, em certos momentos ele dá uns saltos, assim, ele tenta, como é uma carreira imensa, né, ele tenta abranger tudo isso e acaba ficando bastante acelerado. Mas é um excelente documentário para a gente conferir um pouco do que é o Milton Nascimento, o que é essa voz de Deus, né, como ele já foi classificado antes. E também, claro, algumas das interpretações maravilhosas que tiveram ao longo da carreira dele, como ele e o Chico Buarque, por exemplo, cantando O Que Será a Flor da Pele, que é lindíssimo, ou Elis Regina cantando a Canção do Sal também, outra interpretação da vida, assim, linda. Enfim, Milton Bituca Nascimento está em cartaz. Cine Bancários e Sala Eduardo Hirtz, lá na Casa de Cultura Mari Quintana. E eu volto sábado, às 6 da tarde, lá na FM Cultura, a falar desse filme. Eu vou abordar justamente o documentário Milton Bituca Nascimento. Influenciando, inclusive, artistas da novíssima geração, como o João Ó, ele tocando Milton Nascimento. ah, que legal. Vamos ouvir, então. Aqui que o João Han também é muito influenciado pelo Milton Nascimento, né? Tem vídeos dele tocando Milton e também participando num projeto muito legal lá em Canela, de clássicos do cinema, cantando, né, trilhas do Hobbit, né, Summer Nights também, né? Eles fizeram no final do ano passado um espetáculo assim que era baseado em música de filmes, daí a gente interpretou várias assim. Que maravilha. O que a gente vai ouvir agora aí, João? Agora é Janela, que é a música que eu lancei, que inclusive eu dedico ao Milton, então, fazendo esse gancho, e ao Clube da Esquina, que essa música é completamente inspirada neles. Então, olha aí, a coincidência. Sentado em cima do reprodutor de som, olhando o lixo que passa voando pela calçada. Nada acontece de bom, ninguém sabe se é hoje ou semana passada. A placa de pare faz as pessoas pararem de verdade. E eu aqui com Platão na cabeça pro meu fim. Eu aqui vejo gente em movimento, bem às vezes e às vezes dali. A grama cresce demais, preciso fazer ela parar. Mas o vento bate de frente com meu quarto e deixo de me preocupar. As folhas dançam tango, seria um ritual para um Deus de logo ali. Eu aqui, lá 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 lá, com luz e cinema sobre a cabeça até o fim. Eu aqui vejo gente passando, algumas já estrelas, outras não. Uma certa paranoia que permeia a noite pelo meu colchão. Uma noite sem chuva, quente de trovão. Uma pia entupida com cabeças pro meu fim. E eu aqui, voando pela calçada, nada
motorista, mal deu tempo só pra beber e talvez pagar. E ainda me faltou um jeito, desci meu bolo fora jogar. Meus pés não andam mais tão bem, descansam no segundo andar. Não reconhecem esse sujeito com a guitarra dormindo no peito, porque esqueceu de fechar a porta e não trocou essa fechadura. Então sabe o quanto eu me importo. Então por que cê não me ajuda aqui? Porque minhas meias são todas na chuva e eu já te larguei de mão. Porque minhas meias estão todas na chuva e eu já larguei de mão. Como uma mosca no pulsão, ps, ps, eu incomodo o poeta aleijado. Sem que note eu faço um ps, ps, ele vai ver quando chegar atrasado. Então a morte roubou meu terceiro olho e botou numa pequena jarra. E o único jeito de pegar de novo é derrotando o latão na barra. Porque esqueceu de fechar a porta e não trocou essa fechadura. Então sabe o quanto eu me importo. Então por que cê não me ajuda aqui? Porque minhas meias estão todas na chuva e eu já te larguei de mão. Porque minhas meias estão todas na chuva e eu já te larguei de mão. Porque minhas meias estão todas na chuva e eu já larguei de mão. João Han aqui no palco do Radar, acompanhado da banda Mas, que apresenta esses caras aí, João, pra gente. Na guitarra a gente tem o Atos, no baixo o Guilherme, no teclado aqui o João Francisco, e atrás de mim o Matheus na bateria. A maioria deles é amigo meu desde pequenininho, assim. O Matheus eu conheço uns 4 anos, né, uma coisa assim. O Guilherme eu conheci um pouquinho depois e o Atos, ele foi pra escola que eu estudava aqui em Porto Alegre, depois já tinha ido pra Canela. Conheci ele nessa época. Fala um pouquinho mais no mic aí, João. João, desculpa. tu tocaste aí Meias na Chuva, né? E antes a gente ouviu Janela, que foi teu single de estreia. Isso. Com produção do Luciano Albo, né, cara? Lançaste lá em Canela, lá na Feira Ecológica e Cultural. Lá, né? Cara, como é que foi a parceria com o Luciano, um produtor experiente? Aí também o cara fez solo de guitarra ali na canção, Isso. né? E mais o Cristiano Bertolucci na bateria, né? Fala dessas parcerias aí. Então, processo de produção dessa canção. Quando eu ganhei o festival, o álbum me convidou para fazer lá no estúdio, né? Pra gente tentar fazer com eu gravando todos os instrumentos. E ali, enquanto a gente resolvia ali os trâmites de como que ia acontecer, ele falou da gente chamar um baterista. E daí ele recomendou o Bertolucci, que é um baita baterista, tocou com um monte de gente, né? E ele fez um trabalho impecável ali na música. Eu adoro a bateria da música, justamente que eu não fiz, mas eu adoro. Cara, e tem um lado cronista ali nessa canção, né, cara? Lembra um pouco a coisa do Dylan também, né? Tem. De narrar. Fala um pouquinho dessa letra aí, dessa composição, da parte da poesia, da lírica mesmo, cara. Ela é uma composição que pra mim ela já teve vários significados. Quando eu fiz tinha um significado, daí quando eu tava no processo de ir ajustando ali algumas coisas, porque composição é assim, tu faz uma música, tu vai tocando ela, tu vai vendo, pô, tem uma coisa que eu não gostei aqui, esse acorde não tá legal, essa frase não tá legal. E essa música teve um bom processo disso, ela tem quase 3 anos já. Não, quase 2 anos já. E então, assim como a letra e os acordes, o significado dela mudou muito pra mim. Primeiro era só uma questão de observar o que está acontecendo ao redor de ti, depois virou uma questão de crítica também, depois, enfim, ela muda pra mim bastante.
Cara, vocês fizeram um show no Gravador Pub ali por dezembro, né? Falar um pouquinho daquela noite lá e do saldo também, né? Do produto ali que vocês gravaram, né? Esse show aí, como é que o pessoal vai poder... Na verdade, o show foi mais deles. Eu participei de 2 músicas. Se algum deles quiser falar alguma coisa sobre, mas... vai ser lançado esse material? Tu quer falar aqui, Otto? O nosso show no Gravador Pub foi o pai do Mateu, nosso baterista, que conseguiu, e foi muito legal. Foi uma experiência muito boa para uma banda nossa que está começando agora e está ganhando experiência, principalmente com essas apresentações. Inclusive, agradeço toda a equipe da TVE por nos convidar aqui. E queria também mandar um beijo para minha família, todo mundo que está assistindo. Maravilha, cara, para seguir vocês aí, conhecer mais o trabalho da banda aí, do João Han aí, como é que faz? Redes sociais aí. Tem o Instagram, né, da Mask, da banda, e tem o meu também, que é João J. Han. E tem canal no YouTube também da Mask e meu. A gente ouviu no início lá Migalhas, né, cara, e agora vai ouvir para fechar aí o quê? Agora é O Vento, o nome da música. Todas autorais, canções tuas. Todas tá com essas autorais. 4 aí, João. Mais alguma coisa aí, não? Não, é bagagem? isso. Maravilha, então. Todas autorais, e a gente se reuniu e foi arranjando ali algumas coisas que foram tirando de janela, né, que já tinha pronto. Legal, então. Essa edição do Radar tá chegando ao fim. Se tu curtiu, gruda de novo na telinha hoje, às 9h30 da noite, que rola a reprise, ou vai lá depois na nossa playlist no canal da TVE no YouTube, que lá dá para assistir tudo que já passou por aqui. A gente encerra então com mais uma do João Han, O Vento. Muito sucesso para ti aí, para vocês aí da banda também. Vamos lá, dali! Pedro joga numa grande seleção agora. Todos dizem, todos têm seu tempo de brilhar. Eu mal consigo ver a hora que esse meu dia vai chegar. Eu não tenho paciência pra toda essa mudança, e nem consigo ver a sombra nos portões do meu tempo. Eu só fico aqui esperando minha vez nessa dança, pensando se um dia vou poder voltar a ser criança. O vento bate meu ouvido e não duvido, não vou notar o carro que vem aí. Eles dizem nunca saberei quando é minha hora. Eu só sei que não é agora. Que é que o vento bate tão forte assim? Eu só sei que agora não é a hora pra mim. Tão forte pra você e pra mim. Ana agora é modelo artesanal. Tudo indica, nada disso vai mudar. Mas eu sigo esperando na luneta por um sinal, dizendo, nesse dia um dia vai chegar. Eu não quero saber sobre o que queres saber. Só me diga qual teu nome, de onde vem e pra onde vai. Me informa já logo também a sua missão. Talvez a hobby pra poder ter algum tipo de direção. Por que é que o vento bate tão forte assim? Pra mim, bate tão forte pra você e pra mim. Por que o vento bate tão forte assim?
outro joga numa grande seleção agora. Todos dizem, todos têm seu tempo de brilhar. Eu mal consigo ver a hora